Olá, nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre uma medida de centralidade, que é a média. Então nós vamos ver na aula de hoje um pouquinho sobre a média e a média ponderada. Nós vimos na aula anterior que para a gente fazer uma pesquisa estatística é preciso coletar, organizar os dados de uma população ou de uma amostra de forma significativa, do tema que a gente está analisando. Como em geral é obtido uma grande quantidade de dados, a apresentação do resultado da pesquisa ela exige a escolha de uma medida que resume todos os dados levantados. Por exemplo, essa medida ela pode ser a média. Apesar da média ela ser a mais usual, a gente também sabe que nem sempre ela é a melhor medida que vai caracterizar um conjunto de dados. E a gente pode também acabar utilizando outras medidas. Mas no nosso escopo de estudo aqui em estatística, nós vamos ver as medidas de centralidade que são determinadas aí por meio de um valor que revela uma tendência central, e aí nós vamos estudar a média, mediana e moda, e nós vamos ver também as medidas de dispersão, ou seja, de modo geral essas medidas elas indicam se um conjunto de dados os valores estão concentrados, ou seja, menos dispersos, ou seja, mais homogêneos ou não, em torno de um valor central. Geralmente a gente utiliza a média. E aí os que nós vamos estudar mais dessas medidas de dispersão é amplitude, variância, desvio padrão e desvio médio. Apesar de que, pensando em vestibular, essas medidas de dispersão muitas vezes não são tão cobradas, mas elas são muito importantes. Por quê? Porque elas permitem a gente comparar conjuntos de dados quando é o seu grau de homogeneidade, indicando se ele está mais concentrado em termos por exemplo, de uma medida de centralidade, a média, se aquele grupo que eu estou estudando, os dados são mais homogêneos. Então essas medidas de dispersão elas permitem a gente fazer isso daí, tá bom? Mas na aula de hoje então nós vamos começar a estudar uma medida de centralidade, que é a média. Antes de entrar aí no conceito e como calcular a média de uma determinada amostra, eu vou passar só para vocês aqui uma anotação, vocês vão ver que a gente vai utilizar ela. Então aqui eu tenho essa notação que é o sigma, que é um somatório, onde eu tenho aqui o limite inferior, e varia de 1 até 4, e ele vai receber o valor i ao quadrado, ok? Então eu quero calcular aqui o somatório de i ao quadrado, e ele então vai receber os valores 1, 2, 3 e 4. No lugar do i, então eu vou substituir. Então, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Somando isso daí, vai dar 30. Outro exemplo aqui, então eu tenho aqui o somatório de n igual a 0 até o limite superior, que é 2. Esses valores aqui eles são sempre inteiros, ok? Então aqui eu vou calcular o somatório de 1 sobre n mais 1, n variando de 0 a 2. Então no lugar do n aqui eu pus 0, no lugar do n aqui eu pus 1, no lugar do n eu pus 2. Calculando então que vai dar 1 mais meio mais 1 terço. Resolvendo isso daí vai dar 11 sexto, tá bom? Então isso daqui é só o somatório, depois vocês vão ver que a gente vai utilizar isso daí em algumas fórmulas aí pra frente, então só pra gente entender mesmo a notação. Então o que vem a ser a média aritmética, Então vamos lá, uma livraria, vamos partir de um exemplo. Uma livraria ela vende a seguinte quantidade de livros de literatura durante uma certa semana. Então aqui eu tenho, numa semana,
aqui de segunda a sábado, a quantidade de livros vendidos. Se eu quero calcular a média, né, da quantidade de livros vendidos durante uma semana, eu posso então, o que eu faço? Então eu vou somar esses valores, tá? E vou dividir pela quantidade de dias aí da semana, nesse caso aqui 6 dias, certo? Então, somando isso daqui, eu vou ter um total de 132 dividido por 6, isso vai ser o que? 22. Ou seja, o que significa isso? Que em média, né, a quantidade de livros vendidos são 22 livros por dia, ok? Numa determinada semana. Então temos aí que 22 é a média aritmética desses números aí. Então a média aritmética, a gente utiliza a notação aí x barra, tá? Então aqui ó, a média aritmética x barra dos valores x1, x2, x3 até xn é o quociente, né, ou a razão entre a soma desses números e o seu número total. Então tá aqui a formulinha. Então como que eu calculo a média? É a somatória de i igual a 1 até n, né, porque i de xi, então, ou seja, eu vou somar x1 mais x2 mais x3 até xn e vou dividir por n, que é o número de elementos. Então tá aí a forma que eu calculo a média, né? Então é bem tranquilo a gente calcular a média de uma população. Vamos num exemplo aqui. A média dos salários de 15 Então, a média do salário de 15 funcionários de uma loja de autopeças é 680. Né? Se forem contratados mais 2 funcionários com salários de 650 e 880 reais, qual será a nova média salarial da loja? Então, eu tenho aí, ele falou que a média de salário desses 15 funcionários é 680. O que é a média? Né? A média é a soma total da quantidade de salário dividido pelo total de funcionários. Então eu tenho aí, ele me deu que a média vale quanto? 680. Mas como que a gente calcula essa média? Então vai ser o somatório dos salários dividido por 15 funcionários. Então aqui eu encontro qual que é a soma total desse salário desses 15 funcionários. Então 680 vezes 15 dá 10.200. Essa aí é a soma do salário desses 15 funcionários. Agora, e se se a empresa contratou mais 2 funcionários, né, cujo salário é 650 e 880, o que eu vou fazer então para descobrir a nova média? Eu vou somar o meu total, né? Então, total dos salários aqui, mais os novos salários. Só que agora eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 17, porque já tinham 15 funcionários, mais 2. Né? Então, somando isso daí, né, vai dar um total de 11.730, dividido por 17. Então, vai dar aí uma nova média salarial de R$690, né? Então, aumentou aí a média salarial desses funcionários. E nós temos então a média também ponderada, né? Que é uma média aí baseada em pesos, também bastante utilizada. Quando que a gente utiliza, né? Quando alguns valores se repetem. Então aí torna-se mais fácil você calcular, né, a média de uma forma aí em que você multiplica os valores que repetem por um determinado valor, que a gente chama de peso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, calcular a média aritmética dos valores. Então eu tenho esses valores aqui. Uma forma seria eu sair somando aqui todos e aí depois dividir, nesse caso aqui, por 10, né? Agora observem que o 27 ele repete 2 vezes, o 30 5 vezes e o 32 3 vezes.
Então, o que a gente pode fazer aqui? Uma média ponderada, certo? De uma forma mais simples, ou seja, eu faço 27 vezes 2, então tá aqui, mais 30 vezes 5, 30 aparece 5 vezes, mais 32 vezes 3. E agora você divide o quê? Você divide pela a soma dos pesos, certo? Então observe que aqui, ó, aqui eu tenho os pesos, certo? E aí você divide então pela soma dos pesos. Isso é a média ponderada. Então você fazendo 27 vezes 2 mais 30 vezes 5. Então aqui vai dar 54 mais 150 mais 96. Então vai dar um total aí de 300 dividido por 10. Então eu tenho aí que a média aí ela vai ser quanto? 30. Observe que realmente aqui a gente vê que esses números estão próximos de 30 mesmo, né? Até porque 30 é o que mais repete, ok? Então, o número de vezes que o valor se repete, isso chama-se de peso, certo? O número de vezes que ela se repete. E a média, assim calculada, né, ou seja, multiplicando os valores pelo peso e depois dividindo pela soma dos pesos, isso é o que a gente chama de média ponderada. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então, a classificação final para um determinado curso é a média ponderada das provas de capacidade geral. Então, com peso 3, né, as provas de capacidade geral com peso 3 e as provas de capacidade específica com peso 2. Nessas condições, qual é a classificação de um aluno que obteve 162 pontos na prova de capacidade geral e 147 pontos na prova de capacidade específica? Então, observe que agora aí a sua nota final, né, que é dada pela média, ela é calculada em cima aí desses pesos, ou seja, a capacidade geral tem peso 3, então eu vou pegar, ó, ele tirou 147, então eu vou fazer 147, ou 162 ele tirou na prova de capacidade geral, e ela tem peso o que? 3, então 162 vezes 3, e ele tirou 147 na prova específica, certo? Que tem peso 2. Então, eu multiplico pelos pesos, né? Então, eu multiplico pelos pesos, somo, e vou dividir o que? Pela soma dos pesos, ok? E aí eu vou ter a média aí da minha nota. Então, multiplicando isso daqui dá 486 mais 294 dividido por 5. Então, eu tenho que a minha média aí vai ser o que? 156, né? Inclusive, isso é muito utilizado em muitos vestibulares, né? Essa forma de calcular aí, onde algumas disciplinas têm peso maior, né? Por exemplo, algum aluno que está pleiteando entrar na engenharia, às vezes as provas, né, de exatas, elas têm um peso maior, né? E uma forma de você calcular é desta forma aí, ok? Vamos ver agora o processo para a gente calcular a média quando os valores da variável se apresentam numa distribuição de frequências absolutas, né? Na última aula nós vimos aí o conceito de frequência absoluta. Então vamos pegar aqui uma tabelinha, né, onde eu tenho aqui a variável de estatística de estudo xi. Então eu tenho aqui a variável 14, 15, 16, 17 e aqui eu tenho a frequência absoluta, ou seja, essa variável 14, ela aparece 4 vezes, 15, 12 vezes, 16, 8 vezes e 17, uma vez, certo? Então, observe que a frequência absoluta aqui, o total é 25. Então, eu estou analisando uma amostra aqui com 25 elementos. Como que a gente calcula, então, a média, né? Quando a gente tem aqui as frequências absolutas. Então, observando aí que os pesos eles vão ser representados agora pelas frequências absolutas. Então essas frequências absolutas se tornam o que? Exatamente os pesos dos diferentes valores da variável. Então, para a gente calcular a média, então eu vou fazer o que?
Se 14 repete 4 vezes, então eu vou fazer 4 vezes 14, então tá aqui, mais 15 vezes 12, vezes 2, tá aqui, mais 16 vezes 8, tá aqui, mais 17 vezes 1, então tá aqui. E quais são os pesos? Então aqui eu tenho os pesos, 4, porque é 12, né? Tá 2, mas é 12, certo? 12, 8 e 1. Então eu vou somar o 4 mais 12 mais 8 mais 1. Ok? Na hora de multiplicar isso daí, eu cheguei numa média de quanto? 15,24. Então essa daí é a média dessa amostra. Beleza? Então vamos lá. Esse resultado anterior, a gente podia obter ele de uma forma mais fácil. É só você fazer o quê? Quando você for fazer a sua tabela, né, de distribuição de frequências, você pode o quê? Você pode pegar e acrescentar uma coluna fazendo o quê? Do produto já da sua frequência absoluta vezes a variável. Porque o que vai ser a média quando a gente tem uma distribuição de frequência absoluta? É o somatório de xi vezes fi sobre o total. Então, o que eu posso fazer? Então, eu faço 14 vezes 4, 15 vezes 12, 16 vezes 8, 17 vezes 1, ok? E vou somar isso daqui, ó, porque aqui eu quero o somatório. Então, deu 381. Como que a gente calcula agora a média? Só fazer o quociente, 381 dividido por 25. Então, tá aqui. Certo? 381 dividido por 25, que a gente chega no valor, né, de 15,24, que nós já tínhamos calculado aí no slide anterior. Né? E agora, e quando os dados estão agrupados? Né? Quando os dados estão agrupados, aceita-se por convenção, tá? Então, por convenção, que as frequências elas se distribuem uniformemente ao longo da classe e que, portanto, o seu ponto médio, na aula passada a gente viu o ponto médio de uma classe, tá? Ele é o valor representativo do conjunto. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Consideremos um quadro de distribuição de frequências seguintes que representa a distribuição dos salários mensais de 40 empregados de uma firma. Então, tá aqui, ó. Então, nós já vimos como que a gente distribui, faz essas classes, esses intervalos na última aula que nós tivemos, né? Mas vamos lá. Então, suponha que eu tenho a distribuição dos salários aqui, ou seja, eu tenho 4 funcionários que ganham entre 80 e 100 reais, eu tenho aqui 18 empregados que ganham entre 100 e 120, 10 que ganham entre 120 e 140 e assim por diante. De forma que eu tenho aqui meus 40 empregados. Aí vamos lá, como que a gente então vai calcular a média, certo? Então o que a gente sempre faz? A gente primeiro identifica que é a marca da classe. O que é a marca da classe? É o ponto médio. Qual que é o ponto médio aqui de 80 e 100? 80 mais 100, 180 por 2 é o que? 90. Então põe lá, ó, 90. Qual que é o ponto médio de 100 e 120? 110, 120, 140, 130, 150 e 170. E agora como que a gente vai então calcular a média? Agora você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar esses daqui, ó. 4 vezes 90, 18 vezes 110, 10 vezes 130, 5 vezes 150 e 3 vezes 170. E aí você vai somar. Certo? Então tá aqui, ó, 90 vezes 4, 110, 18. Então, somando, e aí nós vamos dividir o quê? E aqui nós temos os pesos, né? Que dá aqui exatamente na minha coluna de frequência absoluta. Aqui eu tenho os pesos. Vou dividir pelos pesos, né? Que na verdade aí a soma vai dar exatamente a quantidade da minha população. Então, multiplicando isso daqui e somando, nós vamos chegar aqui da 4.900 dividido por 40,
Então nós chegamos numa média aí que é o que? 122,5. Então, toda vez que nós vamos calcular, né, a média de uma população ou de uma distribuição de dados agrupados, o que, que a gente faz então? A gente, após você fazer a tabela, né, definir as classes, você vai encontrar a marca da classe, que é o ponto médio, e vai multiplicar ela pelas frequências, ou seja, quantidade de elementos que aparecem naquele determinado intervalo da classe. Soma isso e divide pelo o total aí, ok? Da sua amostra. Então, nós encerramos, né, essa aula. Na aula de hoje nós vimos, então, aprendemos aí como que a gente calcula a média de uma população e como que a gente também calcula a média ponderada. Então eu vou deixar aqui para vocês 4 exercícios, tá, para vocês praticarem, e a gente encerra então a nossa aula, ok? Então, tchau, tchau, obrigado.